Beleza. Estou gravando aqui a reunião. Bom, né? Boa noite. A primeira coisa que eu queria é pedir desculpas, né, por segunda-feira. Infelizmente, eu cancelei a aula por motivos pessoais. Enfim, só peço desculpas. Mas realmente, na segunda, eu fiquei impossibilitado de dar, né, ou de fazer um encontro. Vou começar, né, aqui então a compartilhar aqui minha tela, né, que falar, né, agora a gente vai começar a parte de máquina síncrona, tá? E igual a máquina de indução, eu já disponibilizei tanto a parte do modelo dinâmico quanto a parte do controle, né? A parte do modelo dinâmico de novo, né, os slides do Vitor, né? Então, a aula 8 e a aula 9, tá? Aula 8, né, de dinâmica, aula 9 de controle. E, né, eu já tinha passado para vocês esse PDF aqui, né, Chapter 2, né, que é o capítulo 2, né, do livro do Lipo, né. E aí ele tem aqui a parte que ele faz, né, a análise aqui, né, da máquina síncrona. Estou até aqui, mas eu acho que esse 2.14, se não me engano, ele já fez um modelo, né? Aqui ele está desenvolvendo o modelo. Ele desenvolve aqui para a máquina síncrona de polo saliente, né? Então, ele faz aqui o modelo da máquina. E aí, né, mesma coisa, eu peguei, né, partes ali, né, do capítulo 5 e do capítulo 6 do livro, né, e agora foquei só na parte que fala, né, de máquina síncrona. Então aqui, né, 5.4, né, fala, né, de como que seria feito, fala da questão aqui do torque, né, e a princípio os requisitos de torque são o mesmo, né, a corrente, né, que está a 90 graus, né, do fluxo do rotor. Fala aqui, né, da questão do regime, né, permanente, né, coloca aqui, né, o torque de relutância, torque de reação que tem, né, na máquina, enfim. E aqui ele mostra, né, basicamente como que seria, né, a questão, né, do controle. Mas a gente vai ficar mais aqui na parte da dinâmica depois, né, que é o modelo, né, e a questão da orientação, né. Aqui ele chama, né, de esqueci o nome dessa variável grega, né, igual a zero, mas basicamente quando você mede a posição do rotor, né, a posição do rotor é quando não tem, tá alinhadinho, né, com o ímã, né, com o máximo do ímã, né, e aí você pode usar o próprio, né, a própria medição do rotor como determinação, né. Acho que aqui ele tenta determinar, mas ele não fala aqui de orientação direta. Voltage, né, como uma variável, a gente não quer usar tensão, a gente vai usar a própria medição do ângulo do rotor. Uma coisa, né, o Vitor vai falar aqui, né, da questão da medição, né, então aqui, basicamente, né, diferente da máquina de indução, né, que a gente tinha que medir a velocidade ou a posição do rotor e adicionar o escorregamento, né, na máquina síncrona a gente vai medir só a posição. Então é
até mais fácil, né, nesse caso. Esse controle é para depois. Vamos começar aqui com a parte da dinâmica, tá? A dinâmica, no caso aqui, vai até ser mais rápida do que a da máquina de indução, porque tem muita coisa que é muito parecida, né? O estator das duas máquinas, né, é bem parecido, né? Eu vou acompanhar aqui os slides do Vitor, né? E os foguetes é porque de mim está tendo jogo, né? Então, se acontecer, vocês me avisam, né? Se vocês não escutarem por causa do barulho externo. Mas vamos lá, né? Vamos falar aqui do modelo, né, da máquina síncrona. A questão aqui, né, da máquina síncrona, né, a gente vai ter aqui uma máquina, né, essa representação aqui é um modelo bem simplificado, né, da máquina com o polo liso, né? Então aqui os polos eles são lisos, né? Não tem aquela questão do polo saliente, né, que você tem o formato, né, aqui do rotor, né, para encaixar, né, o formato rotor, né, não se aproxima de um cilindro, né? Ele tem essa forma aqui, né? Então, para encaixar aqui, né, os enrolamentos, né, ou os ímãs, o que deixa, né, com o polo saliente, né, a máquina com um desnível, né, porque o entreferro, né, dependendo, né, de onde você olha, ele é maior ou menor, né, na máquina, né? E depois a gente vai ver esse tipo de diferenciação e como, né, a questão do modelo ajuda, né, ou o modelo, né, no no referencial sim. Mas basicamente o que eu tenho, né? Eu tenho um estator, né, muito parecido com o da máquina de indução, né? O princípio é o mesmo. Eu tenho, né, então, bobinas, né, defasadas, né, 120 graus, estão aqui, né, pontinho entrando na fase A, 120 na fase B, 120 na fase C, né, e essas bobinas, né, desculpa, esses enrolamentos, né, cujos, na verdade, eles não estão defasados, né, 120 graus em si, né, eles são distribuídos, né, ao longo da máquina, né, mas o eixo magnético, né, é defasado, né, 120 graus, né, um do outro. Então, o eixo magnético da fase A, né, ele estaria aqui, né, então está defasado 120 graus da fase B e da fase C, né, mas os enrolamentos acabam que eles são distribuídos, né, de todas as fases. E é claro, né, eu tenho aqui o enrolamento do campo, né, o princípio, né, é que o campo, né, ou o circuito de campo da máquina síncrona, né, ele é CC. Então eu alimento, né, aqui o campo, né, com uma corrente CC que vai, né, criar aqui, né, o fluxo, né, de magnetização, ou fluxo do rotor, né, e quando, né, eu alimentar, né, o estator da máquina, né, com as correntes senoidais, né, defasadas 120 graus no tempo, né, vai produzir, né, o fluxo girante, porque os eixos, né, das bobinas são defasados 120 graus no espaço, e o fluxo, né, do rotor vai tender a acompanhar o fluxo do estator, né, e eu vou produzir esse movimento. Então, portanto, a máquina síncrona, né, ela é uma máquina, né, que só produz conjugado, né, ou basicamente ela só produz conjugado útil, né, na velocidade síncrona. Então, a velocidade síncrona é a única velocidade de operação da máquina, nem em regime, né? Então, portanto, vocês devem ter visto, né, que é até difícil, inclusive, dar partida, né, na máquina, né? Você tem técnicas, né, de partir a máquina, né? Muitas das vezes, né, usa-se, né, os próprios enrolamentos aqui, né, do não do campo, né, mas às vezes no próprio rotor da máquina, né, você tem um
um enrolamento que a gente chama de enrolamento amortecedor, né, que é como se fosse até uma gaiola. Então, muitas máquinas às vezes são partidas, né, como se fosse uma máquina síncrona, ou seja, você deixa, né, ali aquelas correntes, né, serem induzidas, né, nesses amortecimentos, enrolamentos amortecedores, né, e quando ela estiver chegando perto da velocidade síncrona, você liga o campo e a máquina atraca, né. Tem outros métodos de partida, você pode, né, uma fonte mecânica, né, colocar o eixo, né, junto com a velocidade síncrona, né, e depois energizar o campo, né, para ela ir, enfim, tem a partida não é muito simples não, mas enfim, tem formas, né, de se fazer. A gente não está muito preocupado aqui com a questão da partida, porque a gente vai tentar fazer a questão do controle, né, então a gente vai fazer uma partida suave, controlada, né, e como a gente vai variando, né, bem aos pouquinhos, né, a velocidade da máquina, então a gente vai conseguir fazer uma partida suave e vai aumentando, né, a frequência de alimentação do estator, né, numa rampa suave, de maneira, né, que o campo, né, energizado, né, o circuito de campo energizado, ou no caso, né, a gente vai até trabalhar com ímã, né, vai ter o fluxo, né, do rotor sendo produzido, né, por um enrolamento de campo, né, a gente vai seguindo, né, o fluxo do estator e acelerando a máquina. A dinâmica, né, da máquina, né, bom, pulei, né, na verdade tem as considerações, né, a gente vai desprezar, né, perda magnética de saturação, ou seja, a gente vai desprezar as não linearidades, né, do circuito magnético. O entreferro é constante. Aqui esse entreferro constante é para a máquina de polo liso, tá? Acho que a gente começa aqui fazendo a análise do polo liso, que é mais fácil, depois estende, né, a questão para o polo saliente. A distribuição do senoidal, né, do fluxo no entreferro, né, e a máquina, né, trifásica com o número P de polos, né, então P sobre 2 é o par de polos, né, então P é sempre o número par, e as resistências, né, são constantes independentes da temperatura. Então, basicamente, a gente está fazendo aqui algumas considerações, né, de linearização, né, para o nosso modelo, né. Então, a resistência é constante, não há um parâmetro dependendo do tempo. As questões magnéticas, né, de saturação também são desprezadas, entreferro constante, enfim. São algumas considerações aqui, né, para linearizar o nosso modelo aqui, né, em certo ponto, né. E aí, as equações dinâmicas, né, são as equações tradicionais, né, de um circuito magnético, né. Basicamente, a tensão, né, em cima, né, daquele enrolamento é igual à queda, né, no elemento resistivo, mais a variação, né, de fluxo no tempo, né, e aí vai ser igual, né, para fazer A, B e C, e também, né, no caso do enrolamento de campo. Então a tensão do campo aqui, né, vai ser para vencer, né, a, a resistência de campo mais a variação do fluxo. Então, aquele ponto de partida, né, que a gente começou lá na máquina de indução. A questão do conjugado, né, conjugado do motor menos o conjugado de carga, né, aquele conjugado, né, usado para acelerar a máquina, né. Então, é J de ômega dt, né, sendo que aqui, né, eu vou ter, na verdade, a diferenciação entre ômega m e ômega me, né, onde, né, ômega m é a velocidade real da máquina, a velocidade mecânica, a velocidade que ela está desenvolvendo, e o ômega me, né, é a velocidade mecânica, né, percebida, né, para a parte elétrica da máquina, né. Então, tem aqui a diferença, né, do número de polos sobre 2, né, a velocidade elétrica é mais rápida, né, do que a velocidade mecânica, né, por um por um fator de polos sobre 2. Né? Então, as equações dinâmicas, né, bem parecidas. Né? A diferença está no campo, né, aqui, que é um circuito, como é um circuito CC, né, não tenho ali, né, a distribuição, né, de 3 fases no campo, igual eu tenho, né,
no rotor, desculpa, igual eu tenho na máquina síncrona, né? Eu vou ter aqui agora, né, a interação de circuito CA com circuito CC. Eu tenho esse desbalanço na máquina síncrona. Mas, de qualquer maneira, né, os enlaces de fluxos, né, da forma como a gente colocou, né, essa abordagem mais linear, ela, enfim, vai depender, é claro, né, das indutâncias, né, e das correntes que circulam pela máquina. Então, o fluxo da fase A, né, depende da corrente da fase A e é relacionado pela indutância própria. Porque é o fluxo na bobina, né, provocado pela corrente, né, que passa pela própria bobina. Então, aqui eu tenho, né, uma indutância própria. E é claro, né, que o fluxo na bobina provocada por correntes que não são da bobina, né, a relação é de indutâncias mútuas. Né? Então, eu tenho a indutância mútua entre a fase A e B, a fase A e C, e a fase E e o campo. Né? O campo também é um circuito magnético, também tem corrente, e, né, o circuito de campo, né, ou o fluxo, né, ali do campo, né, do rotor, vai cortar a bobina A e portanto, vai interferir, né, no fluxo que atravessa aquela bobina. Então, ele também tem que ser considerado. Né? E isso vai ser verdade, né, para todos os circuitos magnéticos, né, todos os enlaces de fluxo, né, da fase A, B e C e o enlace do campo. O fluxo, né, do estator, né, pelas correntes, né, do estator a expressão, né, é igual à da máquina de indução, né? Então eu vou ter, né, que as indutâncias próprias, né, vão ser iguais em todas as fases e vai ser, né, dado pelo fluxo de dispersão mais a componente fundamental, esse LS0, e, né, a indutância mútua vai ser menos LS0 dividido por 2. Por quê? Porque, de novo, né, depende do cosseno, né, entre os eixos magnéticos, né, de cada bobina. Como as bobinas, né, são defasadas 120 graus mecânicos, cosseno de 120 é menos 2. Então, não é que a indutância é negativa, é só, né, que o efeito magnético é de subtração de fluxo e não de soma. A indutância aqui do rotor, né, a indutância do campo, né, ela tem, né, sua componente de dispersão e ela também tem a sua componente fundamental. Né? E as indutâncias mútuas entre estator e rotor seguem uma lógica, né, parecida com a máquina de indução. Né? A indutância própria, né, entre uma fase e o campo, né, ou no caso, né, vamos considerar, né, entre circuito, né, de estator e de rotor, né, segue, né, a indutância mútua entre estator e rotor e o cosseno, né, da defasagem. No caso da fase A, é o cosseno, né, do ângulo, né, do rotor, e a fase B e C, né, estão defasadas, né, em 120 graus cada um. Então, né, as indutâncias, né, entre estator e rotor, né, depende, né, dessa indutância mútua, né, vezes, né, o cosseno, né, aqui do ângulo mecânico, né, que é determinado a partir, né, da velocidade, né, aqui, né, já passando, né, para o referencial elétrico, né, então a velocidade mecânica vezes π sobre 2, né, mais, né, qualquer valor aqui inicial. E como, né, não tem fase, né, não é um circuito trifásico, né, o rotor da máquina síncrona, né, eu não tenho, né, isso se repetindo, né, a 3 fases. Né, então, basicamente, é da fase A para o campo, B para o campo e C para o campo. Né, enquanto na máquina de indução tinha fase A do estator para fase A do rotor, né, aí A do estator, B do rotor, enfim, né, tinha mais valores, né, que era uma matriz, né, a matriz aqui, essa matriz aqui, né, do fluxo do estator por correntes, né, do rotor era uma matriz 3x3, né, porque eu tinha
3 correntes, né, no estator, né, de cada fase. Né? Aqui eu só tenho uma corrente de campo, então vai ser uma matriz 3 por 1. Mas colocando a forma matricial, né, eu consigo aqui, né, escrever, né, as equações do fluxo, né, pelas correntes, né, da máquina. E aqui eu tenho aquela divisão, né, entre enlace de fluxo, né, do estator, né, provocado pela circulação de correntes no estator, então lambda S, né, devido a correntes, né, do estator, e o fluxo do estator devido, né, a correntes que fluem no rotor da máquina. Né, então, no caso aqui, lambda S, né, com esse subscrito aqui R. A mesma coisa, né, agora para o fluxo do rotor, né, no caso aqui, né, que é o lambda F, né, a parcela dele, né, provocada pelas correntes do estator, e a parcela dele, né, provocada pela própria corrente do rotor. Né, só que aqui é mais simples, né, que como aqui se tivesse só uma fase, né, só né, um enlace de fluxo para considerar, ao invés de 3. E agora, né, o que eu vou fazer é aquele mesmo processo, né, que a gente fez na máquina síncrona, né? Vamos passar para o referencial estacionário, né? E depois, né, vamos passar para o referencial arbitrário. Então, passando aqui para o referencial arbitrário, é a mesma coisa, né, da máquina de indução. O fluxo, né, do estator, devido a correntes do estator no referencial estacionário, é o fluxo de dispersão mais 3 meios, né, de LS0. Né? 3 meios de LS0 é a indutância de magnetização. Portanto, né, eu tenho que a indutância própria, né, do estator, né, ela vai ser dado aqui, né, por 3 meios, né, de LS0 mais LS. Né. Também a gente vai chamar aqui, né, no caso, né, da máquina de polos lisos, né, de indutância síncrona. Né. Indutância síncrona é um pouquinho diferente, né, acho que na máquina de polos salientes. Fazendo, né, agora, né, para a parcela, né, que depende, né, da corrente de campo, né, fazendo aquela substituição do cosseno, né, separando, né, em cosseno com exponencial positivo e cosseno com exponencial negativo, a gente vai ver que as exponenciais negativas, né, vai ter essa soma aqui, 1a ao quadrado mais a, que é 0, né, é um número complexo, né, com o mesmo módulo, né, defasado 120 graus cada um, né, ângulo zero menos 120 mais 120, então essa soma a gente sabe que é nula, e vai ficar somente, né, aqui a parte com a exponencial positiva, né, e aí a gente vai perceber, é claro, né, que o enlace, né, do estator devido a correntes no rotor, né, vai depender de 3 meios, né, da indutância, né, mútua entre estator e rotor, vezes a corrente de campo, vezes, né, o ângulo aqui do rotor, né, esse é elevado a J θm. Né. Então vai depender, né, do alinhamento, né, do rotor, né, com a nossa, né, fase alfa, né, vamos chamar de fase alfa e fase beta, né, os eixos alfa e beta. Né. Então, se o ângulo é 0, né, está alinhado com a fase alfa, né, então o fluxo, né, está todo, né, tá todo em cima, né, do eixo alfa. E é claro, né, se tiver 90 graus, né, tá em cima ali do eixo beta. Então, meu fluxo do estator, né, tem a componente aqui, né, dependente aqui, né, do fluxo da corrente, né, de estator e da corrente, né, do campo. E o fluxo, né, do campo, né, a parte, né, própria, né, não tem muito o que mudar, né, mas a questão, né, do fluxo, né, que depende, né, das correntes do estator, né, eu vou fazer aquela mesma, né, identidade e vou chegar, né, que ela vai depender, né, aqui dessa expressão,
Vai depender aqui do fluxo, né, do ângulo, né, do rotor. Porém, né, qual que é a diferença aqui? Como o circuito aqui não é trifásico, né, o que acontece? Aquela parte ali, né, da exponencial, né, negativa, ela não some. Então, eu tenho aqui, né, essa interferência aqui entre as duas, tá? O que acontece, né? A maior parte das aplicações, né, o fluxo, né, produzido no rotor, ele vai, aí o Vitor faz nessa simplificação. E aqui pode parecer um pouco estranho, tá, pessoal? Mas o que aconteceu? Eu tentei fazer um teste nesse semestre e mudei a ordem de aparição das máquinas. Então, a máquina síncrona vinha antes da máquina de indução. Tanto que, se vocês repararem aqui, né, os slides, né, aula 8 e 9, e os da máquina de indução eram os slides, né, 11 e 12, né. Eu fiz essa mudança nesse semestre para testar. Então, a ideia aqui era dar uma simplificada na parte do rotor. E até mesmo porque a máquina síncrona, né, muitas das aplicações tem um ímã mesmo, né? É a aplicação que está ficando bem popular. E aí o que acontece? Se eu não tiver um enrolamento de campo, né? Se eu tiver só os ímãs ali na máquina, eu não vou ter eu vou ter um circuito magnético, mas eu não vou ter uma bobina onde eu vou induzir tensão. Eu vou ter só os ímãs. Então, a simplificação aqui, né, com esse modelo aqui mais complicado é o seguinte: se eu não tiver o circuito do campo, né, se o circuito for um circuito elétrico, né, se tiver os ímãs, o que acontece? Eu não vou ter indução no campo, que a gente está vendo aqui que é complicado, né, a parte que trata, né, da corrente do estator. E, né, essa parte, aqui, né, do fluxo do estator, que era 3 meios, né, da indutância mútua, vezes IF, né, isso aqui representa a componente, né, do campo, ou a componente de campo magnético gerada pelo rotor. E ela é substituída aqui pelo fluxo do ímã, né? Você coloca lá os ímãs na sua máquina, e eles, né, geram, né, são ímãs permanentes, então eles geram, né, uma determinada, né, indução magnética, e é contabilizado aqui dessa forma. Então fica um modelo mais simples, né, aqui do ponto de vista de aplicação, tá? E como o trabalho vai envolver a parte aqui do ímã permanente, a gente vai seguir aqui com essa simplificação. Então, esse fluxo aqui do ímã, né, se ele tiver alinhado, ou esse fluxo, né, produzido pelo ímã, né, o ponto de máximo dele, né, tiver alinhado, né, com a fase A, né, com a fase A e a fase alfa, né, estão no mesmo eixo, né, ou seja, o ângulo é zero, eu vou ter, né, influência, né, da minha fase alfa, né, se tiver 90 graus eu vou ter influência na fase beta, tá? E aí, o que acontece, né? Com isso daqui, basicamente, né, eu estou ignorando, né, as equações elétricas do rotor, né? O rotor fica sem equação elétrica. Então aqui é uma máquina muito simplificada, tá? Quando eu tenho o ímã, né, eu ainda costumo ter, né, os enrolamentos amortecedores. E aí eu tenho que considerar, né, esses enrolamentos amortecedores. Então, se você, só para colocar aqui, né, a questão, né, eu tenho aqui, né, essa consideração, né, aqui, né, do rotor aqui, né, no
do livro do LiPo, tá? Então, tenho consideração aqui da questão dessas indutâncias, tá? E de como que elas mudam, tá? Ela é mais complexa, mas basicamente ela consegue, né, modelar aqui a a questão, né, do polo saliente, separando ela em duas componentes, né? Uma componente, né, que ele chama aqui, né, de L0, que é associada realmente mais à magnetização, né, da máquina, e uma componente, né, basicamente que é alternada, né, que você vai ver que possui essa frequência aqui de duas vezes, né, a frequência rotórica. E aí, né, as indutâncias, né, da máquina vão ser modeladas por isso, né, principalmente por essa relação. Isso vão ser, né, então, bem dependentes aqui, né, dessa diferença, né, por causa do caminho do fluxo, né, que pode ficar maior ou não. Não é tão mais complicado, mas a análise disso é mais chata, né, do que simplesmente só considerar o menos meio, né, do L0S. Tá? E como, na verdade, né, a priori, né, em termos do acionamento em si, as máquinas principais, né, são a de indução e a CC, essa simplificação tem esse contexto, tá? Então, a máquina síncrona aqui, ela está um pouco simplificada aqui na análise. Tá? Então, eu quero que vocês levem isso em consideração. Mas, pular daqui para uma análise mais complexa não é tão difícil, principalmente se você entender bem até esse ponto, né? O ponto dessa análise simplificada. Então, é bom separar. Então, eu vou seguir aqui com essa análise mais simplificada. Essa análise, o que ela vai fazer? Ela vai fazer, né, então, que esse fluxo aqui, né, do estator relacionado ao rotor, né, seja dado agora, né, pela indutância síncrona, vezes, né, a corrente, né, desculpa, eu tô aqui, né, vezes a corrente, né, do estator, mais, né, a questão aqui do fluxo do ímã, né, vezes J θ ME. Né? Então aqui está no referencial estacionário. A ideia é passar para o referencial síncrono. E da mesma forma, né, que na máquina de indução, eu vou usar o fluxo, né, do rotor para orientar a minha máquina. Por que eu vou usar o fluxo do rotor para orientar a minha máquina? Porque é o seguinte, vocês viram, né, que a componente que lá em máquinas 1, né, a produção de torque, né, ela depende o quê? Ela depende do produto, né, vetorial e da interação de dois campos. Né? Então, ela é dependente, né, de um produto, às vezes, o seno de θ. A θ é o ângulo, né, entre os dois ângulos. Tanto que a máquina síncrona, né, o maior ângulo de carga, né, a priori possível é o ângulo de 90 graus. É o ângulo de carga. E aí, o que acontece? Então, a componente, né, do fluxo que vai produzir, né, conjugado é essa componente que está em quadratura com o fluxo do rotor. Então, a gente vai tentar analisar aqui, né, a componente, né, ou a parcela do fluxo que está em quadratura com o, oh meu Deus, com o fluxo do rotor. E aí,
né, o que acontece? Eu oriento, né, pelo fluxo, né, do rotor. Ou seja, eu pego aqui, né, o referencial estacionário, lambda S, nesse vetor aqui, e multiplico aqui, né, para aquela exponencial E elevado a menos J, né, era o θA, né, o ângulo de arbitrário de orientação. Então, eu uso, né, o θME para o referencial aqui arbitrário, né. Esse referencial aqui, eu não sei porque que o Vitor colocou R, né, ele estava colocando A. Mas, enfim, o que vai acontecer? Quando eu fazer essa multiplicação, eu vou ter LS e S E elevado a menos JθM mais, né, o fluxo do ímã. Né? IS vezes E elevado a JθME é o que? É a corrente do estator nesse referencial arbitrário, mais o fluxo do ímã. Então, o fluxo do ímã, agora, né, no referencial arbitrário, ele fica o quê? Alinhadinho com o eixo D, né? Porque ele é um valor real. Então, o que acontece? Né? Vamos só explicitar essa relação, né? O que acontece quando eu tenho, né, essa expressão aqui, né? Então, o fluxo do estator no referencial arbitrário, LS vezes IS, a corrente no referencial arbitrário, mais o fluxo do ímã. Né? Quando eu pego aqui, né, e separo em eixo D e Q, então o eixo direto vai ser a parte real, LS e SD, mais o fluxo do ímã. Quando eu separo no eixo em quadratura, vai ser LS vezes ISQ mais nada, né? O fluxo do ímã é um número real, então mais zero, né? Ou seja, né, considerando aqui, né, os meus eixos, né, D e Q, né, o eixo D está alinhado aqui com o fluxo do ímã. Se eu colocar, né, aqui o D e o Q, né? O eixo D está alinhado aqui com o fluxo do ímã. E, por exemplo, aqui eu tenho, né, sei lá, o fluxo do estator. Né? O que acontece? A componente que está 90 graus, né, do fluxo do estator é a que produz, né, o conjugado. A componente, né, que está, até exagerei aqui, né, no fio, né, que está alinhado com o fluxo, né, aumenta ou diminui o fluxo, né? No caso aqui, né, o fluxo seria mais perto aqui do que. Né? Então, essa daqui é a componente a priori que produz conjugado. E ela é exclusivamente dependente da corrente do eixo de quadratura, igual a gente viu na máquina de indução. Né? Então, a gente viu isso na máquina de indução. Tem a corrente de eixo direto, né, que vai produzir fluxo, e a corrente de eixo quadratura que vai produzir torque. Né? No caso aqui da máquina síncrona, né, eu nem preciso ter corrente de eixo direto, porque como eu tenho já o fluxo do motor, né, a magnetização da máquina não vem pelo estator, igual na máquina de indução, eu posso até, né, só atuar, né, no eixo D, na corrente do eixo D, se eu quiser ou não aumentar ou diminuir o fluxo da máquina. Então, ou seja, um modelo bem mais simples, né, bem mais simples. Né? Então, eu vou ter aqui, né, que o fluxo, né, do estator em quadratura, né, com rotor, é dependente única e exclusivamente, né, da corrente do eixo quadratura. Né? Então eu consigo agora, né, controlando a corrente de quadratura, controlar o torque da máquina, né, e fazer o meu controle de velocidade. Como que fica, né, então, né, o Vitor desenhou aqui, né, a questão, né, o fluxo aqui, né, do ímã sempre no eixo D, ele colocou aqui trocado, né, o alfa e beta, né, que está trocado, tá, pessoal?
Alfa é aqui e beta é aqui, tá? Tá trocado. Como que fica, né, no caso, então, né, passar, né, para o referencial estacionário, né? Desculpa, estacionário não, referencial, né, síncrono, né, as tensões agora, né, do estator, que é onde eu vou realmente atuar na máquina, né? Eu vou controlar minha máquina, né, impondo, né, tensão, né? A tensão vai ser controlada para fazer fluir uma corrente que me dá o conjugado que acelera a máquina, né? Aquele controle em cascata. Como que é a expressão matemática para poder, né, fazer, né, esse tipo de controle. Então, né, aplicando, né, indo, né, para o referencial estacionário, não tem nada de demais, né, não tem variações temporais, basicamente a tensão do estator é igual, continua sendo a queda na resistência mais a variação do fluxo. Mas quando eu passo, né, para o referencial síncrono girante, né, o referencial agora, né, ele varia com o tempo, né? Então essa derivada aqui, né, ela tem, né, que ser, que eu preciso, né, fazer essa derivada. E aí o resultado, né, vai ser aquele resultado que a gente já conhece, né? Eu vou ter que a tensão do estator nesse referencial, né, arbitrário, é igual à resistência do estator no referencial arbitrário, mais a variação do fluxo do estator também nesse referencial arbitrário, mais J ômega ME, né? Lembrando que ômega ME é a velocidade que o eixo gira no espaço vezes o fluxo. É a mesma equação, né, da máquina, né, a equação, né, de equação, desculpa, aqui, né, do estator é igual da máquina, né, CC. A diferença, né, que esses fluxos aqui do estator, né, dependia, né, ou são dependentes, né, da máquina de indução, desculpa, os fluxos do estator são dependentes tanto da corrente do estator quanto, né, da corrente do rotor, né? E quando a gente separar, né, em fluxo, né, ou equação do eixo D e equação do eixo Q, né, e substituir os valores do fluxo, eu vou ver, né, que eu não tenho, né, uma dependência, né, de correntes em outros circuitos, né? A tensão do estator, né, é função aqui somente da corrente do estator ou dessa constante aqui do fluxo do ímã, né, que é constante. Né? Eu não vou depender agora, né, das correntes que estão circulando no rotor, né, e elas se alteram, né, de acordo com a operação da máquina. E, é claro, né, eu não consigo medir. Né? Enquanto eu não consigo medir, talvez, né, o fluxo, né, da máquina, né, eu consigo determinar esse fluxo. Né? Eu consigo ensaiar a máquina e determinar esse fluxo. E como ele é constante, eu consigo agora ter, né, uma equação aqui, né, no meu estator para controlar, né, essas correntes, né, e ter aqui uma certeza, né, que como isso aqui é algo fixo, né, eu vou precisar, né, somente medir a velocidade da máquina e multiplicar aqui por polo sobre 2, né, para ter esses fatores. Então, de certa forma, né, essa modelagem aqui apresentada ela é mais simples. Né, ela é mais simples e deixa, né, o controle da máquina ter mais simples do que da máquina de indução. Né? E se a gente pegar, né, em regime permanente, né, isso daqui, né, J, né, ômega E, se eu fizer, né, a substituição, né, do enlace de fluxo, né, aqui no referencial arbitrário, né, essa equação aqui, né, LS e S, né, mais o fluxo do ímã, né, o que vai acontecer? Né? Esse J ômega aqui, né, vai ficar dessa forma. E aí eu tenho, né, o que? Eu tenho a questão aqui, né, da queda na resistência, né, a variação aqui, né, da corrente, e eu vou ter esse termo aqui, né, J ômega, né, aí o Vitor já até colocou ômega S aqui, né, que é a velocidade 5, ômega S, LS e S, né, vezes essa corrente,
mais J ômega S vezes o fluxo do ímã, né? Por que J, né? Porque como eu tenho esse J, né, ômega ME, né, quando eu multiplicar, né, pelo fluxo do ímã, né, vai ficar aqui, né, e J ômega LSIS, né? LSIS é a expressão, né, uma parte, né, da expressão do fluxo do rotor. E essa daqui, né, na verdade, aqui tem um erro, tá, pessoal? Nossa. O que o Vitor chamou de força contra-eletromotriz induzida, né, SEF, eu prefiro, né, que no caso, não é que é um erro, é diferente, né? O modelo, né, da nossa máquina, né, vai ser isso daqui, né? Então, vou ter aqui a tensão, né, de alimentação VS, a corrente aqui IS, e eu vou ter aqui uma queda. Vou até separar, né, aqui, na verdade, em termos de duas quedas, tá? Eu vou colocar aqui uma queda fixa e outra queda fixa, tá? Porque esse aqui está no referencial arbitrário, né? O que acontece? Que é IS, LS. Eu vou ter uma queda aqui, né, que é J ômega S, fluxo do ímã. Eu vou ter uma queda aqui que é o J, desculpa, J ômega S, LS e S. Tá? O que acontece? Né? Aquela questão, né, da representação, né, de um circuito, né, RL, um circuito indutivo, né, nesse referencial, né, arbitrário, né, nesse referencial girante. O que acontece? Nesse referencial girante, né, as frequências, né, das grandezas, elas são, né, deslocadas. Elas são deslocadas de acordo, né, com a velocidade de giro aqui, né, arbitrária aqui do eixo. Como a gente escolhe, né, a velocidade de giro, né, do eixo igual à velocidade síncrona, né, IS, né, no referencial arbitrário é um valor contínuo. O ID e o Q são valores contínuos. E, portanto, né, na nossa expressão aqui, né, de DI, DT, né, em referencial, né, em regime permanente, né, é nulo, né? Mas aí a gente compensa, né, a, a queda, né, aqui na indutância, né, por esse termo aqui, né, J ômega LS, né, que é justamente, né, como seria a queda, né, de um circuito AC, né, uma indutância, né, ela apresenta uma impedância, né, J vezes ômega, que é a frequência vezes L. Né, eu considero, né, força contra a eletromotriz induzida a questão, né, da velocidade de giro, né, vezes o fluxo, né, que está sendo induzido, né, vezes o fluxo ali do rotor. Né, então, literalmente, né, o fluxo do rotor portando o enrolamento do estator. Né, consideraria o EF isso. Né, e essa parte aqui é realmente a questão, né, da queda, né, da indutância síncrona, né, que é o LS aqui, né, LS é a indutância síncrona. Tá? Então, eu consideraria, né, o EF só em termos, né, de nomenclatura. Né, eu não sei, talvez ele não chamou de EF, né, a força contra a eletromotriz induzida. Né, o EF ele chamou, né, do termo, né, que vai ser feed forward. Né, mas, né, de maneira geral, eu acredito, né, que a força contra a eletromotriz induzida diz respeito só ao ímã. Né? E essa aqui, né, J ômega SLS, né, é a parte da queda, né, da reatância síncrona. Talvez ele errou aqui no colchete. Né?
Basicamente, né, se é F, né, indicar força contra a automotriz induzida, né, seria mais o efeito aqui do ímã, tá? Não o efeito da indutância do estator. Então, em regime permanente, né, o modelo, né, que vocês já viram, né, RSS, né, mais a queda, né, na indutância síncrona, né, mais a força contra a automotriz induzida, que depende aqui do fluxo. Então, circuito, né, esse circuito dinâmico, né, tanto, né, aqui no referencial arbitrário, né, o síncrono, quanto no referencial estacionário, quanto, né, aqui, né, tá no referencial estacionário, né, eles são, né, completamente condizentes, né, com os modelos de regime permanente que vocês viram lá em máquinas 2, se não me engano. E aí, né, a partir, né, desse modelinho, a gente consegue, né, ver, né, essa questão aqui, né, da força contra a automotriz induzida, né, depende, né, da velocidade do rotor, né, vezes, né, esse fluxo, né. Estou cada vez mais convencido que aqui foi só um erro aqui desse, desse parêntese aqui, né, porque se vocês repararem, né, ele chama aqui de EF, né, só a parte que diz respeito ao ímã, né, deve ter sido ali só um erro. E, né, partindo disso, né, a gente tem aqui, né, a questão, né, de como, né, que a gente, de como que flui, né, a potência, né, na máquina, né. Então eu tenho aqui a potência, né, que é que é provida aqui, né, pelo estator, né, e vou ter a potência que é transferida no interferro, que é realmente a potência que é usada, né, para a conversão eletromecânica, né, que é a potência que vai ser transferida para o eixo. Então, basicamente, a potência, né, transferida para o eixo é a potência aqui, né, em cima, né, dessa fonte aqui é F. Né? Então, ele tira aqui a resistência, né, porque costuma ser pequena, né, em relação à parte da reatância, né, só para fazer, né, uma simplificação, né. Mas, né, basicamente, né, ele tira aqui, né, a questão da potência ativa, né, e aqui a potência ativa, né, a potência do estator, né, e depois ele calcula a potência eletromagnética, né. Como ele tirou aqui a resistência, né, a potência eletromagnética, né, é a tensão vezes a corrente, no módulo de tensão e corrente, vezes o cosseno, né, em cima dessa fonte. Né? Então, essa é a potência eletromagnética. Aqui tem esse ângulo aqui, φ, né? Acho que aqui é φ grande, né? E aqui é φ pequeno, né? Φ maiúsculo e φ minúsculo, né? E a partir da potência eletromagnética, né? Ele tira o conjugado eletromagnético, né? Que vai depender, então, aqui, né? Considerando, né? O EF, né? J, né? Ômega, φ, né? E o ômega, né, é igual à velocidade, né, do rotor a menos, né, do polo sobre 2, então vai aparecer aqui, né, 3 meios polo sobre 2. E aí eu vou ter aqui a parte que produz conjugado, né, com a única diferença que, se não me engano, isso mesmo, né, ele daqui para cá, né, faltou, né, considerar aqui o J, né, porque o ah, não, desculpa, que era só o módulo, né? Perdão, aqui é o módulo. Perdão, pessoal. Não é o valor de EF, né? É o módulo de EF. Então, o módulo de EF, né, era ômega ME vezes o fluxo do ímã. Né? Tá certo, né? Eu já estou considerando aqui o φ, né? O φ, no caso aqui, é negativo. Né? E aí ele vai simplesmente separar, né, na parte que produz conjugado, né? E aí a gente vai chegar, né, que a parte que produz conjugado, né, é dependente, né, desse seno aqui, né, de delta. Né, e esse seno aqui, né, de deltinha, né, diz respeito à parte, né, que
que está alinhado, né, aqui com a tensão, né, EF. E a tensão EF, né, como é J, o fluxo do ímã, né, ela está em quadratura com o fluxo do ímã. Então a gente basicamente, né, já tinha falado, né, mas aqui é só mostrando, né, que vai depender, né, da corrente, né, do eixo em quadratura. Ele não coloca aqui explicitamente, mas é basicamente isso, né? O módulo vezes esse cosseno aqui indica, né, a parte, né, da corrente que está em quadratura com o fluxo do ímã, né? E basicamente é colocando, né, essa alinhando, né, controlando essa corrente de quadratura que a gente vai controlar, né, o conjugado, que ele coloca em regime permanente, termo da tensão e tudo mais, mas a gente vai fazer o controle efetivo da corrente, né? Então, basicamente, a gente vai ter aqui, né, que o fluxo, né, o conjugado, aliás, né, da máquina, né, conjugado eletromagnética, é 3 meios, polo sobre 2, fluxo do ímã vezes a corrente do eixo de quadratura, né? Então, de novo, né, aproximando ali, né, daquela questão, né, de em termos, né, de modelo matemático, a gente tem um modelo muito parecido com o modelo da máquina CC, né, onde, né, eu tenho que meu conjugado é proporcional a uma componente de corrente vezes uma constante que diz respeito à magnetização da máquina, né? No caso aqui, a constante é 3 meios de polo sobre 2, né, vezes o fluxo do ímã, que é o fluxo do rotor, né? A máquina de indução era 3 meios, né, do fluxo do rotor, de polo sobre 2 vezes o fluxo do rotor, vezes aquela razão, né, entre a indutância de magnetização e a indutância do próprio do rotor, né? Mas, né, no caso aqui, né, como não tenho essa diferença, né, entre, desculpa, não tenho indução, né, no caso, né, do magnética no rotor, né, estou só considerando aqui, né, que o motor, desculpa, no rotor, né, não tem indução magnética no rotor, então eu estou considerando só, né, que o fluxo, né, é aquele do ímã, então eu não tenho aquela razão de indutâncias, né, eu tenho só aqui o módulo, né, do fluxo do ímã mesmo. Né. É o que a gente vai ver aqui, né, nos próximos passos, né. Ele colocou aqui, né, explicitamente. Provavelmente ele colocou aqui no final, né, ele fala aqui do regime permanente, né, mas, né, em termos, né, de que a gente vai usar, né, conjugado, 3 meios polo sobre 2, né, vezes fluxo do ímã, vezes corrente 2 de quadratura. Né. Essa equação aqui é o que a gente vai usar para controlar. E essas equações aqui são as equações dinâmicas, né, do estator, que a gente vai fazer o controle da máquina. Aqui ele coloca o diagrama em blocos, né, para questão, né, de simulação, né, do modelo da malha aberta, né. A gente vai ter aqui, né, a corrente aqui de quadratura, né, é aquele CAFI, né, que transforma a corrente, né, em torque, né, vai ser esse aqui, né, 3 quartos, né, vezes polos, vezes fluxo do ímã, né, equação mecânica, né, e aqui é a realimentação, né, ômega, né, vezes aqui o fluxo, né, então muito parecido, né, com a questão, né, da máquina, né, CC. Tá? Ele fez uma diferenciação que ele colocou o modelo completo, tá? Que tem diferença entre a indutância de direto e de quadratura, mas isso não vou abordar hoje especificamente. Tá? Mas, enfim, em termos de modelo dinâmico, é isso que a gente vai usar, tá? Para fazer, né, o controle. Tá? Então, ajuda muito que a gente já passou, né, pela parte do, do motor de indução, né? Então,
é muito parecido, né? Na verdade, até um pouco mais simples, né? Feito, né, aquela simplificação, né, de retirar qualquer equação elétrica, né, do rotor. Pessoal, a aula de hoje, né, ela estava programada, né, para terminar a parte de dinâmica, né, e para tirar dúvida, né, do trabalho 3, né, aquela sugestão da Janaína, né, de fazer um meio a meio. Acaba que eu fui bem rápido na parte do modelo dinâmico, né. Eu basicamente acabei aqui o modelo dinâmico, né, nessa aula, né. Talvez eu possa até rever, né, com o número de aulas que eu dedico posteriormente. Mas enfim, pessoal, alguma dúvida? Deixa o microfone aqui para beber uma aguinha. Beleza. Sobre o trabalho 3, tá? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem discutir algo, compartilhar algo? Beleza. Lembrando, tá? Que a aula da segunda-feira, né, é exclusiva, né, para retirar dúvidas do projeto 3, se não me engano, né? Até conferir aqui. Tem que mudar. Não sei se é a aula, né, da semana que vem. Isso. Até mesmo porque eu acho que o trabalho está para o dia 14, né? Então tá para daqui a uma semana. Então, pessoal, tentem tirar o máximo de dúvidas, né, que vocês puderem, né, até antes da aula, né, por e-mail, e na aula também, né. Principalmente, tá, pessoal, a questão de implementação. Às vezes o pessoal não implementa o trabalho, né, correto, né, por causa do uso do software, né, e está fazendo simulação. Então, assim, a priori, eu não gostaria que vocês gastassem, né, o tempo de vocês fazendo, né, ou construindo um modelo computacional. Né? O ideal seria que vocês gastassem, né, na discussão dos resultados e realmente, né, no na discussão do trabalho em si. Né? Tanto que nas aulas, né, eu mostro, né, a implementação, né, eu apresento minha tela, né, falo mais ou menos o que eu fiz, né, os componentes que eu usei. Eu não construo com vocês, né, a simulação, mas eu mostro justamente até para vocês terem uma noção e pouparem, né, na verdade, o tempo de vocês. Mas, né, se tiver algum problema e tudo mais, entre em contato. Não deixe para a última hora. E gasta aquele tempinho, né, para escrever um bom relatório, para tentar fazer uma boa análise, né,
ou até mesmo para fazer, né, algumas coisas que não estão explícitas, né, no enunciado, igual comentei com vocês, né, os outros trabalhos, né, para justificar a resposta de vocês, né, tentem vir também com esse espírito, tá, na aula de dúvidas, não só na questão de fazer o trabalho, de construir a simulação, mas também de discutir os resultados, né, tentem aproveitar também, né, esse ponto que às vezes não tem dúvida em como fazer, mas a gente pode ganhar também na discussão, não só na implementação do trabalho. Beleza? Então, pessoal, se não tem, né, nenhuma dúvida, eu parei aqui de apresentar a tela, vou parar aqui a gravação